aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa fazer aqui a apresentação do conteúdo e, consequentemente, passar posteriormente a fala ao professor Valdeci, ok? O tema é um tema muito, né, atual, muito recente, eu acredito que de interesse de todos, né? Porque no final das contas, todos nós aí trabalhamos com saúde e a ideia necessariamente é trazer informação para que a gente possa aprimorar nosso trabalho em relação à educação física. De antemão agradecer também ao CREF 4, né? Na pessoa do professor Nelson, presidente do conselho, ao Pedrinho, o professor Pedrinho, que é vice-presidente também, e ele convidou, né, eu e o professor Valdeci para poder falar um pouquinho desse tema, né, muito importante aí nos tempos atuais, né? Eu vou passar uma parte aqui, posteriormente o professor Valdeci entre com a palavra dele, né? A ideia é não aprofundar tanto, mas trazer um pouco de conhecimentos recentes e novos aí, para que todos possam usufruir um pouquinho aí dos conhecimentos pautados aí no sistema imunológico, né? Antes de iniciar propriamente a apresentação, só para situá-los, eu trabalhei com o sistema imunológico no meu doutorado, na Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, né? Acho que tinha eu e mais 2 profissionais de educação física dentro do grupo, né? Poucos mais fora ali. A interação era muito interessante com a equipe médica, né? Com nutricionistas que faziam parte desse grupo. E, lógico, que nós trabalhamos também com o sistema imunológico, mais voltado para cardiologia e para métodos de treinamento, né? Mas hoje aqui eu trouxe dentro do sistema imunológico, que é um pouco dessas circunstâncias todas aí que envolvem esse conhecimento. Então vem comigo aqui, vamos lá, vamos aproveitar essa manhã gostosa aí, né? Bom, Renan, qual que é a importância dessa nossa conversa de hoje, né? E essa conversa de hoje tem de impacto aí em relação a essa área do conhecimento, né? Bom, para começar, pessoal, eu trouxe aqui essa informação aqui do PubMed, né? Quando a gente faz uma busca no PubMed, a gente busca por palavras-chave, né? Então, coloquei lá, né, imunologia e exercício físico, e aí a gente pode ver que essa curva, né, aqui logo à direita, abaixo à direita, né, ela mostra um interesse muito grande da comunidade científica em relação ao tema, né? Então, existe aí muitos pesquisadores, muita informação dentro da publicação científica, e é essa que é a nossa ideia hoje aqui, trazer um pouco de ciência, né, dentro da área também da imunologia e da educação física, né? Eu trouxe para vocês aqui um título de um artigo também, a recuperação do sistema imunológico depois do exercício físico. É uma revisão muito interessante. Quem quiser, né, baixar ali no PubMed, se não me engano, está gratuita. É só dar uma lida mais aprofundada, mas eu vou trazer conhecimentos desse artigo hoje também para nós aqui, né? Um artigo de 2016. E lógico que dentro da nossa realidade atual, sempre é bom trazer atualidades, né? Existe uma publicação enaltecendo aí, né, a manutenção da atividade física, do exercício físico, dentro desse cenário aí do coronavírus, né? Então, essa pesquisa foi feita lá na China, né, com as pessoas que foram acometidas, e perto lá daquela comunidade ali, em que ocorreu lá o início dessa doença, né? Então, o exercício físico, ele parece ser muito importante aí, né? Ele é muito importante para que a gente mantenha o sistema imunológico aí fortalecido, tá? Seguindo, nós temos que apresentar aqui os 2 ramos do sistema imunológico. Primeiro, adaptativo, né? Que é uma resposta um pouco mais lenta e específica para cada doença, para cada agressão, né? Ela também responde a um antígeno específico, como ataques através de memória. Então, a pessoa ela é acometida por uma doença, o organismo dela detecta essa doença e cria-se uma memória em relação a isso. É lógico que isso demora um pouco mais, né, do que o primeiro impacto imunológico, que nós vamos ver a seguir, mas fica-se, então, essa memória para que a gente possa depois, posteriormente, através de uma outra infecção, por exemplo, se beneficiar dessa memória, né?
Algumas células, exemplos aí que eu trouxe, né, linfócitos T e B, e também fatores humorais em relação ao sistema adaptativo, né? Porém, hoje nós vamos falar mais, de forma mais aprofundada, o sistema inato do sistema imunológico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a resposta rápida em relação a esse tipo de acometimento, né, e não específico. Então, ele tenta atingir um pouco de todas essas possibilidades que nós temos aí de agressões de meio externos também, né? É composto principalmente pelas células neutrófilos, eosinofilos, basófilos, monócitos, né? As células natural killers também. Então, são os nossos soldados aí da linha de frente do sistema inato. Eu trouxe aqui algumas figuras, né? Logo à esquerda aí vocês podem ver um neutrófilo, nós vamos falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. Eosinófilo, basófilo, né? Agora os agranulócitos, na verdade, são células com o interior mais compacto, né, do que o neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então, as características mudam um pouco, né, em relação ao tipo de combate, e é muito bom nós sabermos que existe aí soldados na linha de frente aí do nosso sistema imunológico, né? Então, está apresentado aí os nossos soldados de hoje. Bom, passando à frente, nós temos os neutrófilos. Os neutrófilos são da classe dos leucócitos, né? Então, o que eu mostrei para vocês anteriormente, ali, aqueles soldadinhos lá, são os leucócitos, tá? E o neutrófilo é parte dele, ele é granular, né? Ele tem algumas proteínas granulares ali dentro. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e também depois no exercício, né, acarreta em relação a isso. E aí a gente tem também essa solicitação de neutrófilo para migração do sítio de inflamação, principalmente quando você tem exercício físico. Então, quando você faz um exercício físico, a musculatura ativa, né, ela acaba solicitando essa migração. Eu fiz aqui uma brincadeira bem simples e rápida. Nós temos aí um sítio de infecção. Esse sítio de infecção, ele se comunica por gradientes quimiotáxicos, normalmente são citocinas inflamatórias, tá? Essas citocinas inflamatórias, elas chamam a atenção do sistema imunológico e a gente consiga combatê-los, né? O exercício físico, ele é capaz de fazer esses sinais, de produzir esses sinais. Então, produzindo esses sinais, nós recrutamos ali, por exemplo, o neutrófilo, que é o primeiro soldado que chega na linha de frente. Então, o neutrófilo é o primeiro a chegar, né? Se ele é o primeiro a chegar, ele precisa entrar no local. E aí eu venho trazer para vocês, de uma forma muito, né, ilustrativa aqui, como funciona isso. Então, o neutrófilo ele viaja pelo vaso sanguíneo, através desse sítio de infecção, ele é atraído para próximo do tecido, e o tecido, então, gruda como se fosse um velcro através de proteínas chamadas selectinas, esse neutrófilo na membrana daquele local, né? Consequentemente, né, depois que acontece aí essa ligação, né, acontece um fenômeno chamado diapedese, onde o neutrófilo escorrega para dentro do sítio, abre-se e escorrega para dentro do sítio, né? E isso a gente chama de migração, ou seja, o seu músculo lá, né, que foi recrutado no exercício físico, que apareceu ali um sítio de infecção momentânea, né, uma inflamação momentânea, ela é recrutada, então, esses neutrófilos, eles começam a fazer parte desse sistema. Eu trouxe para vocês aqui as duas principais formas, hoje, que nós sabemos, dos neutrófilos agirem dentro do sistema, dentro da musculatura, né, dentro do tecido, enfim. A primeira é chamada de fagocitose. O fenômeno de fagocitose ele tem dois caminhos distintos. O primeiro é com utilização de oxigênio, né, onde ele simplesmente rompe a membrana dele, ou rompe ali uma parte da membrana, melhor dizendo, e aí ele consegue descarregar grânulos proteicos naquela estrutura, captar algum agente patógeno, né? Vamos só recapitular e lembrar um pouquinho aqui. Nós temos, então, dentro do sistema imunológico, o ataque, né, aquela estrutura, né, que estava inflamada, infeccionada. Esse primeiro ataque é para limpar todo aquele terreno, para posteriormente o músculo ou o tecido que está sendo acometido se reestruturar, ok? Então nós temos o neutrófilo como o principal soldado de frente aí dessa história, né? Depois nós temos os macrófagos.
Mas dentro do sistema de neutrófilos, nós temos duas de fagocitose. Dependente de oxigênio, que eu coloquei para vocês nessa figura à direita, né? Então nós temos aí a degranulação e posteriormente dependente de oxigênio, que são essas estruturas formadoras aí, tanto de superóxido como peróxido de hidrogênio, quanto ácido perfluoroso, né? Então essas, tanto o superóxido como o peróxido de hidrogênio, como o ácido perfluoroso, eles são fundamentais para combater e para limpar aquela área em relação à inflamação e à infecção. Então, o nosso músculo, ele recruta essa célula para que ocorra essa faxina inicial, né? Essa é a primeira forma de se fazer esse tipo de serviço. Depois nós temos um outro chamado netose. E a netose é recente, é nova, inclusive foi tema do meu doutorado, né? Na netose ocorre a morte do neutrófilo, ele é um neutrófilo kamikaze, né? Ele se joga ali e acaba, né, cumprindo a sua função. Nessa função, o neutrófilo ele expõe a rede de DNA, né? Depois eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de precisão isso. Posteriormente, essas redes de DNA, chamadas NETs, né? Elas acabam limpando a área, porque na NET, naquela rede de DNA, tem também grânulos proteicos que acabam capturando ali agentes patógenos, né? E aí a gente tem depois que acontece toda essa estrutura, né, uma molécula chamada DNase que limpa tudo aquilo ali e deixa toda aquela estrutura limpa para poder ser reconstruída, né? Nós estamos falando aqui do primeiro combate em relação ao sistema imunológico, né, do sistema inato, né, vindo ali principalmente dos neutrófilos, e o exercício físico estimula esse tipo de sistema, né? Então, o exercício físico ele acaba estimulando, né, essa primeira ação do neutrófilo. A ketose ainda precisa ser um pouquinho mais estudada, mais a fundo, mas a fagocitose a gente já sabe que acontece muito bem. E aí a gente tem o estresse oxidativo, né, principalmente pela via dependente de oxigênio, para amenizar essa inflamação. Você aí na sua aula, no seu treino, né, você acaba levando essas pessoas que a gente acaba intervindo, né, através da intervenção do exercício, uma limpeza aí pelo sistema imunológico através do neutrófilo. Pessoal, os neutrófilos, então, essas redes de DNA extracelulares, elas têm grânulos proteicos, né, elastina, catepsina G, mieloperoxidase, são importantes para essa limpeza, mas principalmente, né, essa limpeza é feita através da exposição do DNA. Aqui tem uma figura, né, bem simples, mostrando como que esse neutrófilo ele acaba levando o DNA para fora, né? Isso é importante por quê? Porque ele expõe o DNA. E hoje a gente já sabe na educação física, por exemplo, que também uma das formas de você quantificar, né, dentro de uma característica bioquímica, a intensidade do exercício físico, você pode fazer isso através de DNA extracelular. Olha só, hoje a gente tem essa capacidade de quantificar aí, né, de colocar a intensidade do exercício físico dentro da exposição do DNA de forma extracelular, né? E aí tem outras características que colocam isso também. Bom, passando um pouco adiante, né, nós temos aí, agora, dentro praticamente do exercício físico, algumas considerações muito importantes. Primeiro, em exercício físico moderado, ou de intensidade moderada, né, nós podemos utilizar algumas marcações, né? Uma delas é o VO2 máximo, ou percentual de VO2 máximo. Eu coloquei aqui, né, não pontualmente, mas de forma um pouquinho mais generalizada, né, de 40% a 59% do VO2 máximo, estabeleceríamos ali uma linha próxima do limiar anaeróbio, né? Essa característica de exercício físico é importantíssima para quem detecte isso. Ela, primeiro, né, se for no limiar ou abaixo do limiar, a via de energia principal seria aeróbia, os marcadores de dano muscular, como a creatina fosfato, CK, né, e a CPK, também seriam mantidas. Nós teremos um aumento de produções radicais livres moderado, né, um pouco elevada, e também, desculpem, a manutenção das citocinas inflamatórias que fazem o recrutamento desse sistema imunológico, né?
Posteriormente, pessoal, nós temos ali o exercício físico de alta intensidade, então que ficaria na faixa entre 60% e 89% do VO2 máximo, né? E aí a gente tem uma outra característica importante aí relacionada a isso, que é a ativação da via glicolítica lática, com um aumento do lactato, né? Um aumento dos marcadores de dano muscular, também aumenta a produção de radicais livres comparado ao exercício moderado, e aumento da citocina inflamatória, o que a gente não encontrava, né, de forma tão expressiva no exercício moderado. Vale lembrar que essa alta intensidade, né, lógico que não é pontual, mas ela pode se estabelecer próximo ali, né, ou em cima do limiar de compensação respiratória, que é onde o aumento de lactato acontece e ele não consegue mais ser corrigido pelos tampões. E aí você precisa recrutar musculatura acessória, né? Você precisa hiperventilar, então aí você começa a ter também aquela marcação respiratória importante, né? Aquela sensação de falta, né, de oxigenação mais acentuada. Hoje, como está muito em alta, né, nós colocamos aqui, inclusive meu doutorado foi em cima dessa parte, né? O HIIT. E o HIIT, com estímulos acima de 90% do VO2, né, e a gente sabe que ele pode quebrar a velocidade do VO2 máximo, e com uma recuperação aeróbia. Então, existe aí uma certa, né, intermitência em relação ao estímulo elevado e uma recuperação aeróbia. Né? Bom, as características são muito próximas do que a gente encontra em exercícios de alta intensidade. Né? Então, por ser exercícios acima dos limiares ali, né, a inflamação acontece. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, de neutrófilo, né, colocando os grânulos para fora, né, fazendo com que aquelas cascatas lá, principalmente do ácido hipoclorítico, ela acaba acontecendo também. Né? Então, essas modificações, elas condizem com a inflamação. Poxa, então se ela condiz com inflamação, eu estou levando o meu aluno para um prejuízo do sistema imunológico? Eu posso dizer para vocês que, de forma aguda, provavelmente sim. Né? Então, você está recrutando ele para aquela situação. Mas, de forma crônica, né, isso tem um revés, isso tem uma melhora, isso tem um aprimoramento em relação a esse sistema que eu acabei de colocar para vocês aqui. Né? Bom, fazendo um resumo aqui de tudo, em relação ao sistema imunológico, algumas pesquisas apontam que estímulos, né, acima de 1 hora e meia, hoje eu já vi recentemente também pesquisa mostrando acima de 1 hora que o sistema imunológico começa a sentir esse impacto. Né? Opa, deixa eu passar aqui. Sobre os neutrófilos, pessoal, em exercícios resistidos, olha só que interessante, né? Nós temos a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa e a interleucina beta. Ou seja, quando você faz musculação, os neutrófilos eles são recrutados por essas citocinas, né? Pessoal, só para colocar para vocês aqui, nós temos 2 tipos de citocinas, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Aí elas fazem esse balanço que nós encontramos aí em relação às citocinas. Então, o exercício resistido, sim, ele estimula, né, essa inflamação. Olha só que interessante também, o exercício resistido forma selectina. Lembra lá da frente daquela figurinha do neutrófilo deslizando na membrana e grudando nela para fazer diapedese? Pois bem, o exercício resistido, ele melhora esse sistema de formação de selectina, né, que é aquele velcro que gruda ali o neutrófilo. Né? A interleucina 6 e 8, a 6 é anti-inflamatória, a 10 também, enfim, né, são resultados desse dano tecidual para poder depois criar um sistema ali, um ambiente, né, anti-inflamatório também. E aí, dentro desse contexto, nós temos liberação de espécies reativas de oxigênio, né, que são moléculas estáveis, que acabam ali ajudando naquela limpeza inicial. Né? No exercício de endurance, nós temos a degranulação acontecendo de uma forma mais intensa. A degranulação é o primeiro sistema que eu apresentei para vocês de fagocitose. Ela acaba rompendo, né, aquela membrana ou abrindo poros na membrana e colocando proteínas para fora para poder fazer a primeira limpeza. Né?
Nós temos também um aumento da enzima mieloperoxidase, que estimula também essa limpeza, né? E a migração dos neutrófilos para o tecido. Olha só que interessante, pessoal. Uma única sessão exaustiva de exercício físico, nesse caso em especial, exercícios globais que envolvem grandes massas musculares, elas aumentam a produção de mieloperoxidase, ou seja, inicialmente você recruta o seu sistema imunológico inato de forma mais aprofundada, né? Para mais informações, nós temos esse artigo que eu citei anteriormente, mas só para a gente ver um esqueminha que existe ali, né? Quando você tem a elevação tanto de volume quanto de intensidade, existe um aumento da reativação latente viral, ou seja, o vírus que está ali, ele pode ser reativado, né? O overrate é quando você tem aumentos de velocidade, de intensidade e volume, tá? Acima dos usuais. É diferente do overtraining, ok? Overtraining, ele está no processo acima do overrating, ok? Então, nós temos uma deficiência em relação ao sistema imunológico, né, a função imunológica, e um aumento da probabilidade de reativação viral latente. Ou seja, se você mudar a sua proporção de volume e intensidade, a probabilidade de você atacar essa função imune, ela acontece. Ela está ali, ela é visível. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, nós profissionais, né? Temos que ter um pouco de cuidado em relação à prescrição necessariamente de volumes e intensidades que sabemos que podem acometer diretamente aí o sistema imunológico, né? Bom, eu acho que o que eu tinha para falar e passar era necessariamente isso, né? Passei um pouquinho das intensidades em relação ao sistema imunológico, um pouco das particularidades, lógico que é só um bate-papo, é uma conversa, mas eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho vocês aí a determinar a intensidade do esforço e as modificações que nós temos em relação principalmente ao sistema imunológico inato, né?